Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lara Maria por Todos. Gostaria de pedir para vocês, quem puder já começar a nos acompanhar, se inscreva no canal, deixe seu like, já deixe seus comentários aí. Este canal vai servir como um portal para que nós possamos passar novos casos e também trazer a minha percepção como mãe de vítima a casos tão cruéis. E hoje nós vamos falar do caso do menino Manuel, que no último dia 23 perdeu a sua vida cruelmente nas mãos do seu pai, Fernando, em Manaus. Aqui neste canal traremos informações, infelizmente, de notícias tristes que não gostaríamos de falar, mas que é muito necessário para que a nossa sociedade, para que as autoridades competentes venham fazer algo para que parem de ocorrer crimes cruéis como aconteceu com Manuel. No último dia 23 de janeiro, em Manaus, o seu pai, Fernando, foi até a casa da mãe por volta de umas 11 horas, meio-dia, e a ameaçou com faca. Fernando já estava separado da esposa há alguns dias e a esposa estava buscando com ele as responsabilidades que um pai tem que ter para com os filhos. Infelizmente, circulou um vídeo nas redes sociais onde Fernando utilizava uma faca para ameaçar a sua ex-esposa, mãe dos seus filhos. Mas Fernando não parou por aí. Lembrando a todos vocês que quando se trata de um caso que é sobre a vida de uma criança de apenas 3 anos que foi ceifada de forma cruel e brutal por aquele que deveria proteger, devemos ter todo o cuidado, todo o zelo para não trazer dificuldades para a polícia em sua investigação. No dia 23 de janeiro, após a discussão com a mãe de Manuel, Fernando foi para a casa do seu pai, Manuel Melo. Sim, Manuel, o avô que honrava o neto, amava o neto, e o seu neto que também tinha o seu nome, Manuel Neto. Amava também o seu avô. Todas as quinta-feiras ele ficava com seu avô. Fernando, parecendo já estar premeditando o crime contra a vida dessa criança, manda um áudio para o seu filho mais velho. Eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem e tirarem as suas conclusões. Meu filho, eu sempre te amarei. Você é o melhor da minha vida. Você e o Gabriel. Peço desculpa para você, pro seu irmão, para sua mãe. Mas aqui vai ser meu último dia. Peço perdão para você, perdão para Deus, perdão para todo mundo. Perdão para meu pai, para minha mãe. Mas eu tô doente, entendeu? Tô legal, com depressão. Como vocês podem ver, Fernando manda um áudio para o seu filho então mais velho, dizendo que o amava, que amava o seu outro irmão, que amava o pai, que pedia perdão, desculpas, até perdão para Deus ele pediu. Mas observe que no áudio, em nenhum momento ele fala de Manuel Neto, de apenas 3 anos. Porque ele já estava com aquilo no seu coração e o desejo de tirar a vida do seu filho com um intuito que infelizmente veio acontecendo com milhares de mulheres do nosso país. Não tinha como Fernando machucar a sua ex-esposa a ponto de doer tanto, a não ser tirando a vida do seu próprio filho para machucar a mãe. Sim, a polícia com toda certeza afirmou que Fernando cometeu o crime contra a vida do seu filho após discutir com a esposa como uma forma de machucá-la, de puni-la. O avô da criança, Manuel Melo, deu um depoimento para a polícia no mesmo dia. Ele disse que o filho chegou em casa irritado e que disse que iria dar banho no seu filho. Entrou no banheiro e demorou por muito tempo. O avô, estranhando a demora, pediu para que ele saísse do banheiro, bateu na porta do banheiro e nada de Fernando responder. O avô relatou à polícia que não conseguiu ouvir nenhum grito, nenhum barulho, nada. Simplesmente chamou os vizinhos
que ajudaram a arrebentar a porta do banheiro. Quando abre a porta do banheiro, o avô entra em estado de choque, viu seu neto caído no chão e o banheiro estava todo ensanguentado. Uma cena de terror, aonde ninguém deveria ver um neto nessas condições. Infelizmente, Fernando, que queria se evadir e fugir, porque não gostaria de estar ali para pagar o crime cometido contra a vida do seu filho. Ele trancou seu próprio pai dentro de casa com o seu filho já sem vida e se evadiu do lugar, para um lugar de mata, aonde abandonou a sua motocicleta. O avô da criança, Manuel Melo, deu um depoimento para a polícia no mesmo dia. Ele disse que o filho chegou em casa irritado e que disse que iria dar banho no seu filho. Entrou no banheiro e demorou por muito tempo. O avô, estranhando a demora, pediu para que ele saísse do banheiro, bateu na porta do banheiro e nada de Fernando responder. O avô relatou à polícia que não conseguiu ouvir nenhum grito, nenhum barulho, nada. Simplesmente chamou os vizinhos que ajudaram a arrebentar a porta do banheiro. Quando abre a porta do banheiro, o avô entra em estado de choque, viu seu neto caído no chão e o banheiro estava todo ensanguentado. Uma cena de terror, aonde ninguém deveria ver um neto nessas condições. Infelizmente, Fernando, que queria se evadir e fugir, porque não gostaria de estar ali para pagar o crime cometido contra a vida do seu filho. Ele trancou seu próprio pai dentro de casa com o seu filho já sem vida e se evadiu do lugar, para um lugar de mata, aonde abandonou a sua motocicleta. Ao chegar no local, o delegado que estava no momento entrou em desespero. Ele relatou em entrevista que em 5 anos de trabalho nunca havia visto algo tão tenebroso e tão triste. Infelizmente, ele viu a cena que ele não gostaria de ver, nem com o filho, nem com o neto, nem com ninguém, porque nenhuma criança merecia estar morta daquela maneira pelas mãos do próprio pai. Esse que para machucar, que para destruir o psicológico da sua então ex-esposa, resolveu tirar a vida de Manuel de forma cruel. A polícia deu uma entrevista coletiva. O delegado disse que as primeiras informações que o primeiro delegado disse que a criança havia sido ex-fato, que não era procedente, porque Fernando, dentro do banheiro, após cometer o crime, se cortou, tentando contra a própria vida. Mas o próprio delegado, em entrevista coletiva, disse que o sangue que estava ali no local não era nada que chegasse ao ponto de ele conseguir tirar a própria vida, ou seja, seria mais uma vez uma manipulação de um crime premeditado, já para fazer a sua mãe sofrer sem pensar no seu pequeno filhinho. Algo que eu gostaria de deixar registrado aqui neste vídeo, como mãe de vítima, eu venho em total apoio à mãe de Manuel, que infelizmente é uma vítima secundária da maldade de Fernando, aquele que deveria cuidar e zelar dos seus filhos. Infelizmente trouxe a maior dor que uma mulher possa sentir. Quem nunca passou, nunca esteve no lugar, é fácil falar. Infelizmente, com as notícias espalhadas em grandes jornais, em redes sociais, nós vemos bastante comentários de pessoas criticando, apontando a mãe que está em sofrimento. Não queira saber o que é esta dor, o que é esta agonia de ter que deixar um filho dentro do cemitério, sabendo que quem tirou a vida dele foi aquele que deveria cuidar. E Fernando fez tudo praticamente, minimamente de caso pensado. Machucou o seu filho porque sabia que se ele tirasse a vida da própria esposa, como há muitos casos de feminicídio hoje no Brasil, talvez não iria ser tão doloroso como ele gostaria que ela sentisse.
a dor da perca de um filho. Para quem não viveu, para quem não passou, cuidado ao criticar, cuidado ao escrever uma palavra. Talvez uma palavra que você fale para alguém em situação de dor extrema, em situação de crítica, de um estado de vulnerabilidade psicológica, pode causar um dano irreparável, assim como será irreparável a morte do seu pequeno de 3 anos de idade. Aqui, a rede Lara Maria por Todos em Apoio vem aqui prestar solidariedade e dizer que para uma mãe que sofre porque um dejeto, porque eu não vou chamar de pai, é o genitor, é o dejeto. Esses são os termos que eu uso para aqueles que arrancam a vida de crianças, principalmente quando é o genitor. Ela não tem culpa de nada. Essa mãe estava sim tentando se livrar de alguém ruim, que como se ela já tivesse premeditando que algo muito pior ele poderia fazer. Então, se você não pode ajudar uma mãe neste momento com alguma palavra de conforto, que não existe uma palavra que possa confortar essa dor, então não critique, não julgue, não escrevam palavras que podem trazer uma dor pelo resto da vida através de alguém que não a conhece, não sabe a história de vida, não sabe o sofrimento e a luta para criar os seus filhos, que agora restaram 2 filhos, porque Manuel, infelizmente, não volta mais. Fernando está preso, já está com a sua prisão preventiva e está agora à disposição da justiça. A pergunta que fica e a coisa que mais chama a atenção da gente, mais um caso revoltante, cruel, sem medidas e sem limites para a maldade. E nós perguntamos para a justiça brasileira, qual será a pena que Fernando receberá? Qual será a pena que Emanuel já recebeu? Manuel recebeu a pena de morte, assim como milhares de outras crianças têm recebido no nosso país. E infelizmente não temos visto nenhuma mudança em leis, em políticas públicas, em educação. Infelizmente, o caso de Manuel não é um caso isolado. Esse foi sim um caso que foi midiático, que todos vieram a ter conhecimento. Mas outros milhares de Manuel são brutalmente assassinados porque tem ao lado genitores que são cruéis, que não têm um... E novamente eu venho pedir para as autoridades competentes que estão à frente deste caso, para que tenham todo o zelo, que tenham toda a delicadeza e a destreza, porque foi a vida de uma criança de 3 anos de idade que foi embora. Infelizmente, Fernando agora está à disposição da justiça e nós aguardamos o dia que virá um julgamento de júri popular, porque em casos de homicídios contra a vida de crianças ou outras vidas, homicídio é júri popular, obviamente que nós esperaremos a condenação, ele será condenado. A preocupação é quanto tempo Fernando ficará atrás das grades, enquanto Manuel nunca mais poderá voltar. Quantos Fernandos estão às soltas esperando somente uma oportunidade para tirar a vida de um filho ou de uma mulher? O combate ao feminicídio, o combate ao infanticídio no Brasil precisa ser algo real. Precisa haver políticas públicas verdadeiras. Este canal não está aqui para falar de partido político, de A, de B, de C. Nós estamos aqui para buscar por nossas crianças, nossos adolescentes e por nós, mulheres, que sofremos todos os dias o preconceito, que sofremos todos os dias a espera da justiça em relação a casos como esse. Eu agradeço a todos vocês que têm aqui acompanhado e volto a dizer para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, comente e deixe aí pra gente uma sugestão de qual caso você gostaria que eu falasse no próximo vídeo. Eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe as nossas crianças e livres de todo mal. E conforme sair novas informações do caso de Manuel, eu trarei aqui para finalizar esse vídeo as minhas condolências, as minhas sinceras, sem palavras, sinceras
palavras para essa mãe que sofre uma dor aguda e sofrerá por muito tempo. E deixando claro para as pessoas, não é uma brincadeira. Esta mãe não perdeu um carro, não perdeu uma casa, foi a vida de um filho. Cuidado em suas palavras. Agradeço